Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo. Muito bem, governador João Dória autorizou o início das obras da segunda etapa do veículo leve sobre trilhos entre a Avenida Conselheiro Nébias e o terminal Valongo, em Santos. O novo trecho terá investimento estadual de 217 milhões de reais e capacidade para transportar até 35 mil passageiros por dia. O governador também entregou o viaduto Piratininga e outras obras viárias no entorno da rodovia Anchieta, que integram um amplo pacote de investimentos do Estado no projeto da nova entrada de Santos. Segundo o governo do estado, a segunda etapa do VLT terá 8 quilômetros de extensão e prevê a construção de 14 estações com acessibilidade, 2 pontes sobre o Canal 1, via permanente, 4 subestações de energia, sistema de rede aérea, sinalização viária e urbanização. O prazo de conclusão do projeto é de 30 meses. Tayana Conrad, vamos a mais entrevistas. O Jornal da Rede Alesp vai agora, de entrevista, conversar com o deputado Roberto Moraes, do Cidadania. Ele vai falar para a gente sobre as obras de pavimentação das vicinais em Piracicaba. Mas daqui a pouquinho, Jeremias, ele vai conversar com a gente, então vamos de informação? Semana de incentivo à doação de órgãos pede que desejo de se tornar doador seja manifestado em vida. Segundo o Ministério da Saúde, as negativas familiares atingiram uma taxa de 36% em 2018, o que impossibilita a ação. Para avançar neste sentido, a lei proposta pelo deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, institui o mês estadual da doação de órgãos. Ele explica. Nós estamos aqui tentando, através dessa lei, conscientizar as pessoas da importância da doação. Os familiares, né? Porque quem vai fazer no final, são os familiares que vão ali assinar, liberando os órgãos. Então nós temos que conscientizar para que mais famílias, sabemos que é um momento difícil que a pessoa tem que tomar uma atitude dessa, mas elas entenderem que no momento de uma perda de um familiar, elas podem ali estar salvando outras, né? Não outra, mas outras pessoas através da doação dos órgãos. O projeto do deputado Coronel Nishikawa, do PSL, pretende fazer com que a concessionária de transporte público também promovam as campanhas. Temos um projeto de lei aqui para que estimule a doação de órgãos. Eu acho importante porque muita gente, às vezes até por desconhecer o fato de poder doar órgãos, que pode salvar vidas humanas. Então, nós estimulamos campanhas para que possa divulgar esse tipo de atitudes para que as pessoas se conscientizem que ele pode salvar vidas doando órgãos. Muito bem, o mercado turístico, que projetava celebrar o crescimento dos negócios em 2020, se tornou um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Em dezembro do ano passado, o Brasil estava entre os 3 principais destinos emergentes do mundo para 2020. Segundo o relatório global Tendências de Viagens 2020 do Skyscanner, líder mundial em viagens. O país registrou 27% de crescimento nas buscas globais no comparativo com a procura registrada para 2019. São Paulo aparecia em 6º lugar na lista de destinos, tendo como foco a gastronomia local da cidade. Diante do novo coronavírus, o Desenvolve São Paulo, instituição financeira do governo do estado, disponibilizou um mecanismo de crédito voltado especialmente ao auxílio às micros, pequenas e médias empresas ligadas direta ou indiretamente ao setor turístico. Segundo o governo estadual, o crédito possibilitou às empresas a manutenção de empregos e adaptação às condições impostas pela crise sanitária. De acordo com os números do governo, desde o início da pandemia, o Desenvolve SP já liberou para as empresas do setor turístico mais de 91 milhões de reais pela linha Fungetur Giro.
Outras operações que correspondem a quase 64 milhões foram aprovadas e seguem para liberação, totalizando mais de 154 milhões em crédito para o setor turístico. No início de setembro, o Ministério do Turismo e o Desenvolve SP fecharam parceria para a destinação de mais de 400 milhões de reais para a empresa Via Fungetur. O aditivo amplia a capacidade de auxiliar a recuperação e a retomada das empresas paulistas de um dos setores mais impactados pela pandemia do novo coronavírus. Jornal da Rede Alesp, daqui a pouquinho vai de entrevistas, mas por enquanto, olha só, mais notícias aqui para vocês ficar bem atualizados. Cerca de 17 mil reeducandos do sistema prisional paulista têm mantido os estudos em dia, segundo o governo estadual, matriculados nos ensinos fundamental e médio. Eles estão inseridos no programa de educação nas prisões da Secretaria da Administração Penitenciária. De acordo com a Secretaria, as aulas presenciais que ocorrem em 149 presídios foram substituídas por roteiros de estudos impressos compostos por conteúdos das diversas disciplinas e suas respectivas atividades. E neste processo, os materiais são produzidos pelos próprios professores da Secretaria de Estado da Educação, que ministram aulas nas unidades prisionais. Os reeducandos ficam vinculados a estas escolas, daí o nome Escola Vinculadora. Para estudar, os alunos podem ainda consultar os livros usados da Educação de Jovens e Adultos EJA, disponíveis na unidade. Antes da chegada dos roteiros de estudo, a Secretaria da Educação elaborou especialmente e enviou um kit para estes reeducandos, um kit denominado Aprender Sempre. Ele foi composto por gibi, livro e um guia de leitura destinados aos anos iniciais do ensino fundamental e por fascículos de matemática e português para os anos finais dos ensinos fundamental e médio. Quando as atividades dos roteiros do estudo são concluídas pelos sentenciados, as lições são devolvidas aos professores para correção, o lançamento da frequência escolar e monitoramento do aprendizado. Na região, 1.019 presos realizam estudo formal em 10 unidades prisionais instaladas em Taubaté, Tremembé, São José dos Campos, Potim e Caraguatatuba. Olha só, vamos de entrevista agora sim. Jornal da Rede Alesp vai conversar com Gilberto Jorge Cury. Ele é médico, psiquiatra e coronel da Polícia Militar. Ele vai falar para a gente sobre o projeto de lei 1051 de 2019, assistência a policiais vítimas de violência. Boa tarde, doutor Gilberto. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, agradeço o convite da participação nesse encontro e espero poder corresponder às expectativas. Doutor Gilberto, foi aprovado aqui na Alesp o projeto de lei 1051 de 2019, de autoria da deputada Mônica Seixas, do PSOL, que institui atendimento a policiais vítimas de violência em razão do exercício da sua função. Essas atividades ligadas à segurança pública são altamente estressantes, né? Como esse debate e a garantia do atendimento psicológico pode ajudar, então, a melhorar a saúde do policial? Bem, eu queria fazer uma pequena observação inicial, que embora eu, como coronel médico da Polícia Militar e na especialidade de psiquiatria, eu estou no serviço na reserva da instituição, ou seja, não estou no serviço ativo no momento há cerca de 6 anos, mas dos 37 anos de formado, cerca de 30 anos eu trabalhei com essa demanda dentro da Polícia Militar. E a questão de 1 ano e meio, por convite da Associação de Cabos e Soldados, eu estou fazendo um trabalho na parte de clínica geral e de psiquiatria, principalmente, aos associados da Polícia Militar e familiares. Agora, a atividade especificamente na Polícia Militar e esse projeto, ele é muito bem-vindo, como todos os outros que venham para tentar melhorar a qualidade de saúde do policial e do familiar para que ele possa dar a contrapartida que a sociedade espera do trabalho dele. O projeto prevê atendimento aos policiais e às famílias após o agente passar por situações de forte estresse. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente quais os principais problemas, os mais frequentes que os policiais enfrentam nesta situação de estresse, por favor. Essas situações, embora haja um treinamento preparatório na formação dos praças como dos oficiais,
existe uma diversidade muito grande de situações e a pressão, muitas vezes, também das ocorrências pode ser acima da condição de suportabilidade do indivíduo. Então, essas pressões maiores fazem com que o indivíduo possa desenvolver, principalmente, oscilações de humor, entre elas as principais, a ansiedade, a tristeza, uma irritabilidade fácil, insônia, o sujeito troca muitas vezes o dia pela noite, tem prejuízos consequentes na atenção, no declínio da concentração das atividades habituais, fica às vezes mais temperamental, discute por questões menores que não justificariam tanto, e uma turbulência muitas vezes nas relações mesmo familiares, conjugais e profissionais. Consequentemente, o desempenho do sujeito, do policial, fica comprometido. A atenção ao policial militar para quando ele se encontra nessa situação é extremamente necessária e muito bem-vinda e precisa muitas vezes do encaminhamento de pessoas de dentro da instituição que percebem outros colegas de serviço ou o próprio serviço médico, quando identifica, para um acompanhamento, seja clínico, seja psicológico, e seguramente a família do policial, porque muitas vezes o deslocamento entre a área onde trabalha e onde reside o policial é extremamente longa, muitas vezes demandando 2, 3 conduções para ir e depois para voltar. Então, já sai muitas vezes além do horário de serviço, dependendo da ocorrência. Muitas vezes nem chegam em casa, já tem que estar voltando. Isso é uma situação que gera uma sobrecarga que não há ser humano que consiga aguentar, né? Senhor Gilberto, esse projeto 1051 de 2019, de autoria da deputada Mônica, da bancada ativista, do PSOL, ele foi aprovado aqui semana passada, segue para a sanção do senhor governador, e ele fala no atendimento médico, tratamento psicológico e terapêutico de forma prioritária. Eu queria saber qual é a diferença que isso deve trazer, como é esse atendimento hoje pelos policiais. A gente sabe que a polícia, aqui a gente está falando de uma forma geral, civil, militar, tem associações, procura dar um certo apoio, mas você acha que isso vai fazer uma diferença, esse atendimento prioritário, uma vez que muitos deles dependem do SUS? Olha, faz diferença, sem dúvida que faz diferença. Vamos posicionar uma questão histórica, né? Inicialmente a Polícia Militar era só o hospital da Polícia Militar. Ao longo das décadas, né, isso foi se estruturando de tal forma que o atendimento médico passou a ser, inclusive, regionalizado nas várias regiões da Grande São Paulo e do interior e do litoral. Tem unidades médicas em todas essas regiões do estado hoje em dia, seja capital, interior e litoral. Na sequência, isso também foi expandido na área de odontologia, tem um centro odontológico, posteriormente unidades específicas para atendimento odontológico. E na última década, principalmente, já havia um atendimento psicológico aos policiais militares, mas foram desenvolvidos núcleos de atendimento psicológico, chamados NAP, de atendimento psicossocial. Isso ajudou muito a questão da abordagem do policial que está numa situação de desgaste pelo estresse da atividade, ou outro tipo de pressão que ele acabe sofrendo. Embora haja toda essa estrutura montada, o que ocorre é que muitas vezes há insuficiência hoje em dia, e já é meio crônico isso no serviço público, de profissionais habilitados para poder estar nesses locais desempenhando essa atividade. Vou lhe dizer claramente, a minha especialidade como psiquiatra, no serviço público comum, também é muito difícil você encontrar psiquiatras e principalmente com uma formação razoavelmente boa e sólida para poder estar desempenhando. Então, há, por exemplo, centros de atenção psicossocial, chamados CAPs, que não existe psiquiatra e às vezes nem psicólogo. Quem toca muitas vezes é um assistente social ou uma enfermeira, e até que através de concursos ou de reposição consiga se colocar um profissional.
Então, essa mesma dificuldade que você encontra no serviço civil, você encontra na Polícia Militar. Agora, doutor, um problema que infelizmente, né, tem ocorrido aí com muita frequência com os profissionais de segurança pública é o suicídio, né? Como essa questão tem sido aí tratada, né? Quais os sinais de alerta que esses profissionais podem apresentar aí até buscar uma ajuda? Importante essa pergunta, sem dúvida, né? Essa questão do suicídio, ela tem sido tratada com bastante atenção, né, principalmente nas 2 últimas décadas. Até pelo nível de esclarecimento, pelo nível de informação que hoje tem, de tecnologia. Então, os últimos comandos da Polícia Militar, talvez principalmente nos últimos 20 anos, têm se dedicado muito fortemente a essa questão. Eu me lembro, na época que estava no serviço ativo, um antigo coronel, ex-comandante chamado Coronel Camilo, que hoje, inclusive, está junto da Secretaria de Segurança. Ele desenvolveu um projeto brilhante dentro da instituição e, na época, houve uma grande diminuição da incidência do problema. O fato é que, embora haja toda essa preocupação do comando em fazer esse trabalho, a falta de efetivo de profissionais acaba sendo uma situação crítica, seja pela remuneração não proporcional ao que o profissional deseja ou necessita e a falha que existe. Agora, quanto aos sinais especificamente de alerta, existem alguns que são bem relevantes. Vamos falar assim, vamos citar alguns deles. Alterações no comportamento emocional habitual do policial, destacando-se uma atitude agressiva em relação a outras pessoas, uma heteroagressividade ou uma autoagressividade, declínio nos relacionamentos interpessoais, isolamento social, instabilidade do humor, aparecimento de sintomas físicos muitas vezes pouco característicos, são chamadas as somatizações, taquicardias, manifestações de pânico, de falta de ar, sudorese intensa das mãos, né? É um aumento muitas vezes do consumo de tabaco, da ingestão de bebida alcoólica, muitas vezes esses policiais que já com doenças clínicas pré-existentes, tipo hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, acabam relaxando nos cuidados das doenças clínicas e acabam tendo complicações clínicas mais graves. Não raro também há um aumento do consumo de medicações, principalmente psicotrópicos, e sem a orientação médica, uma coisa que a gente vê muito também no mundo civil, e, quando não, ainda que numa menor escala, alguns acabam utilizando drogas ilícitas, né? Principalmente maconha e cocaína, acabam sendo as mais frequentes quando acabam usando essas drogas ilícitas. Eu estou vendo alguns dados aqui que consta da justificativa desse projeto, coronel, que fala, por exemplo, de 120 policiais militares cometeram suicídio entre 2012 e 2017. Nas minhas contas, daria aí 24 por ano, que a cada 15 dias um suicídio de policiais, de policial. E, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um policial militar ou civil foi morto por dia em 2017 no Brasil. Eu queria que o senhor nos atualizasse aí do tamanho desse problema, se tem alguns números de policiais que precisam ser atendidos, principalmente nessa questão psicológica, psiquiátrica, né, no estado de São Paulo. Veja, essa consideração desses 120 policiais que infelizmente vieram a falecer, e também da incidência de policiais matando outros indivíduos, sejam civis ou até colegas de serviço, de uma forma mais rara, mas isso às vezes acontece, é uma situação que a sociedade vive, principalmente em países como o Brasil, onde você tem muitas vezes estados da nação em que você tem uma verdadeira guerra civil no país, né? Se você pegar, por exemplo, um Japão ou uma Inglaterra, você não tem esse nível de violência, porque o que é fundamental para que a violência diminua é ter cultura.
E falta muito isso na formação do brasileiro, infelizmente. A cultura é fundamental para o sujeito ser mais centrado, ser mais objetivo, se proteger e saber proteger melhor. Então, infelizmente, face às condições culturais do país, isso acaba ocorrendo. Outra coisa é que muitas vezes o policial, para honrar as dívidas de gastos dele, ele precisa fazer, infelizmente, atividades extra-corporação, muitas vezes diminuindo muito o período de sono dele, e isso gera um desdobramento no estado emocional, para pior, na verdade. E nós temos que lembrar que a atividade policial militar, você tem uma arma na cintura. Outras profissões que você não tem, né? Então você pode até se desesperar no momento mais crítico, mas como você não está com um facilitador tão fácil assim ao seu alcance, na sua cintura, você pode acabar arrefecendo com o tempo e não indo para uma atitude tão intempestiva quanto pegar e acabar se matando. Mas a arma na cintura é um fator importante nessa condição decorrente da profissão propriamente dita. Lembro que quando eu estive no serviço ativo, eu talvez tenha sido um dos médicos que mais desarmou policiais militares e recolhi para um tratamento, depois encaminhamos para a casa dele para ter um apoio familiar, fizemos orientações a comandantes para que ele pudesse fazer atividades depois internas, que tivessem um caráter laboterápico. Isso é muito importante ser sinalizado, né? Tem uma consideração também que eu vi no texto desse projeto de lei, que no primeiro semestre do ano passado foram afastados 4.115 policiais por transtornos mentais, né? E foi dado também um contingente de 93 mil e poucos policiais. Bom, a proporção dá mais ou menos uma condição de não chega a 4,5% da incidência dos afastamentos da Polícia Militar. É elevado? É elevado, sem dúvida. Outras profissões também têm isso. Eu queria sinalizar uma coisa que talvez o público não tenha noção. Em quase todos os serviços públicos, as grandes incidências de afastamento do serviço são por problemas ortopédicos e problemas de saúde mental. Embora os problemas de ortopedia sejam um pouco maiores do que os de psiquiatria, esses indivíduos acabam tendo uma recuperação e um retorno à vida profissional muito mais rapidamente e em maior número. Enquanto os da psiquiatria, que têm um pouco menos incidência, uma menor incidência, você tem afastamentos muito mais prolongados, quando não muito prolongados, porque são doenças ou estados que merecem um acompanhamento mais detalhado e pela insuficiência, pela insuficiência das estruturas, você acaba não tendo esse atendimento como é necessário e precisa ser desenvolvido isso de forma efetiva, né? Agora, doutor Gilberto, né, a gente sabe que por maior que seja aí a experiência do policial, né, uma ameaça proferida aí à família, amigos, um ente querido, pode trazer consequências psicológicas significativas, né? Como o senhor vê essa questão e como o senhor acha que deve ser tratado isso dentro da corporação? Sim, eu faço uma reflexão com vocês mesmos, né? Imagine só você na sua profissão e você for sair para trabalhar e de repente um trabalho que você faz, alguém ameaçasse você e principalmente seus familiares. É difícil você sair de casa seguro, é difícil você trabalhar seguro, é difícil, tudo que você vai fazer fica difícil. Então, é muito importante que, além do atendimento emocional ao policial, seja feito esse atendimento ao familiar e, muitas vezes, remanejado o policial de área de serviço ou o policial, a família dele ser remanejada de local para que
seja num local onde a marginalidade não saiba o endereço de residência desse policial, ou o agente que está ameaçando não tem esse conhecimento, ele mantém uma privacidade e uma segurança maior para ele e para a família dele. Se isso não for feito, fica difícil qualquer medida outra poder surtir efeito de fato para a proteção do familiar e da segurança e estabilidade emocional do policial. Senhor Gilberto, o senhor é psiquiatra, o senhor estava falando aí sobre a questão do sono, né? E eu já tive a oportunidade de fazer reportagem sobre isso, e a gente sabe da importância do sono. Só que, assim, uma atividade, digamos, convencional, muitas vezes já não é muito fácil a pessoa dormir. Imagina uma pessoa que, quando a gente põe o travesseiro põe a cabeça no travesseiro, geralmente a gente faz uma reflexão do que o próprio cérebro da gente faz um retrospecto do que aconteceu no dia. Se você teve um dia agressivo, alguém apontou uma arma, isso aí, se desligar, não é nada fácil, né? Eu não sei nem se vocês têm algumas técnicas. Eu me lembro de uma técnica da Marinha Americana, de relaxamento de olhos, enfim, né? Porque é um outro tipo de vivência, ainda mais no Brasil, que a gente vive muitos cenários, como o senhor falou, cenários de guerra, né? Existem algumas orientações específicas da polícia para a corporação? Olha, eu não sei se atualmente tem sido desenvolvida alguma técnica nesse sentido, mas suas considerações são muito pertinentes, sem dúvida. É difícil você colocar a cabeça no travesseiro e você desligar, né? Aquilo muitas vezes fica rodando na cabeça do sujeito. Ou às vezes você está tão exaurido, você está tão desgastado, você encostou, você dormiu. Depende do grau de intensidade dessa pressão, desse desgaste, também do perfil e da constituição de cada indivíduo. O fato é que um indivíduo, em qualquer atividade que ele desempenhe, ele tem que ter um período de descanso subsequente ao período de trabalho, principalmente quem trabalha no período noturno. É obrigatório o indivíduo que trabalha no período noturno no dia seguinte descansar. Mas muitas vezes ele não acaba descansando porque ele não tem tempo para isso ou não tem dinheiro para poder pagar as contas dele, então tem que sair da atividade policial para uma atividade de bico, e isso gera um desgaste que é completamente insano. Não precisa ser adivinho para saber que com o tempo vai dar porcaria, né? Ou vai ter uma manifestação física mais crítica, eventualmente uma arritmia cardíaca, uma úlcera, alguma coisa mais crítica nesse sentido, ou até às vezes um ataque cardíaco, né? Mas sem dúvida que há necessidade do indivíduo se exercitar com técnicas de relaxamento, mas ele ter o tempo para fazer isso, ele tem que ser condicionado a fazer isso, eles são criadas condições para isso. Não adianta você apenas dar soluções se você vê uma parte do problema. A solução, para ela ser efetiva, ela tem que ser analisada como um todo. Então, quando você propõe, por exemplo, esse projeto, essa situação que é muito bem-vinda, ela tem que ser analisada na multiplicidade dos fatores causadores. E um dos fatores é ele ter a estabilidade para poder estar trabalhando. E a estabilidade financeira também, para não fazer atividades outras. Eu não sei em que colocação hoje em dia, embora a Polícia Militar do Estado de São Paulo, se não a melhor, mas é uma das melhores polícias mais bem treinadas do país, não é seguramente a melhor remunerada. Ela pode ser numericamente maior, ela pode estar melhor equipada, melhor treinada, mas não é a melhor remunerada. Nós estamos num estado de São Paulo, não sei se você tem a noção disso. A população do estado de São Paulo, ela já é maior do que propriamente toda a população da Argentina. Então, nós temos uma Argentina dentro do estado de São Paulo, é como se fosse um país aqui. O volume de gente, o contingente de pessoas, o nível de pressão dentro do estado é muito grande. Muito então, grande. O policial tendo uma melhor a estrutura de amparo psicológico, financeiro e de orientação para o familiar, como você falou, técnicas de relaxamento, tudo isso vai dar certo. Mas o conjunto tem que funcionar harmônico.
Tá certo. A gente quer agradecer muito aí a presença do senhor Gilberto Jorge Cury, coronel da Polícia Militar, médico psiquiatra, que trouxe aí informações para a gente sobre esse projeto que trata aí da assistência a policiais vítimas de violência aqui no estado de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Gilberto. Eu agradeço e fico à disposição tanto da LESP quanto da própria não sei se foi uma deputada que propôs isso. Fico à disposição dos políticos que estão mais empenhados nisso daí, também das associações, porque a experiência que a gente acaba acumulando ao longo dos anos é uma judiação a gente, no dia que morrer, perder isso tudo. A gente tem que transmitir esse conhecimento para poder trazer uma melhoria na qualidade de vida de toda a população. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Bom, daqui a pouquinho acho que a gente vai conversar com mais um giro de notícias aí com nossos repórteres, mas rapidamente aqui vamos falar da Black Friday deste ano. Neste ano a Black Friday, evento em que diversos estabelecimentos comerciais promovem descontos e promoções, vai acontecer no dia 27 de novembro e o Procon São Paulo orienta os consumidores a aproveitarem a data de forma consciente e responsável. A ação, que acontece na sexta-feira, depois do feriado de Ação de Graça nos Estados Unidos, pode ser uma boa oportunidade para comprar por um bom preço. O Procon São Paulo recomenda que o consumidor já deve começar a pesquisar sobre o produto ou serviço, características, funções e, principalmente, verificar qual o preço que está sendo praticado hoje no mercado. Segundo o Procon, o consumidor pode, inclusive, fazer um print da tela com o preço ofertado pelo estabelecimento. Deste modo, ele terá como acompanhar a evolução e comprovar os valores para eventual questionamento. Assim, na hora da Black Friday, pode-se avaliar se o preço é de fato promocional. É possível ainda contar com aplicativos e sites de comparação de preços. O Procon alerta ainda que os produtos expostos nas vitrines devem apresentar o preço à vista e, se vendidos a prazo, o total a prazo, as taxas de juros mensal e anual, bem como o valor e número de parcelas. Muito bem, confira agora outro destaque que marcou o noticiário deste segundo bloco. O governador João Dória autorizou o início das obras da segunda etapa do veículo leve sobre trilhos entre a Avenida Conselheiro Nébias e o terminal Valongo, em Santos. O novo trecho terá investimento estadual de 217 milhões de reais e capacidade para transportar até 35 mil passageiros por dia. Eu não sei se a gente já está aí com o nosso repórter na linha ou... podemos chamar já Sérgio Everton, que já participou com a gente aqui no Jornal, de volta aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Olá, Jeremias, Daiane, tudo bem? De volta aqui, mas para dar, já está chegando, né? Aí ao nosso final do Jornal da Rede Alesp, né? Mas eu tenho uma coisinha a mais para falar aqui, que na sexta-feira também aconteceu, né? E tem acontecido, mesmo virtual, né? Virtualmente, mas tem acontecido aqui nos atos solenes, né? Na Casa, na Assembleia Legislativa. Isso é muito importante, esses atos trazem aí as pessoas, né? Entidades, enfim, órgãos que lutam por causas aí, né? Como o caso aqui dos defensores, né, dos animais. Então, esse ato solene foi realizado agora na sexta-feira, né, discutindo a importância, né, da Fundação Zoológico. E é bom a gente falar disso porque esses ativistas, né, e esses representantes dessa causa, né, em defesa dos animais, eles se reuniram, né, aí na Assembleia na sexta-feira, como eu disse, contra a privatização, né, da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Por que isso? Eu vou explicar. O 529, né, que é o projeto de lei aí de autoria do governador, né, ele tem vários órgãos, entidades, institutos que, pelo projeto do 529, serão extintos, né? E as pessoas, né, muitas aí defendem a manutenção desses institutos, né, de órgãos aí públicos, enfim, inclusive, né, órgãos também que não são de natureza pública, que são privatização, enfim. E a deputada da bancada ativista, né, que é a deputada Mônica, do PSOL,
ela conduziu foi a responsável por esse ato solene conduzido, né, pela Paula Aparecida, né, que a Paula Aparecida é a presidente aí dessa fundação do Parque Zoológico aqui de São Paulo, discutindo aí, né, novos caminhos para o zoológico. Mas como eu falei antes, hoje, amanhã, terça-feira, né, esse projeto já vai estar na pauta do plenário, né, da sessão ordinária de amanhã, para ser discutido já e votado, né? Esse projeto foi feito o pedido de regime de urgência, né? Então, a Aparecida, ela diz o seguinte, que ela, né, temos aí a missão de construir uma instituição que, de fato, seja pautada apenas pelos interesses da vida e direitos dos animais, né, não humanos, a declaração dela. Estiveram presentes aí no projeto, os presentes debateram também as consequências, né, desse projeto 509 de autoria do governador, né, que pretende aí fazer essa reforma, né, tributária e administrativa, né, Jeremias, aqui no Estado, e extinguindo aí pelo menos 10 empresas públicas, entre elas, né, tá aí a Fundação Zoológica. Então, esse ato solene foi realizado para que, né, se tenha uma maneira de se resolver, né, esse problema e essa Fundação Zoológica não ser extinta, né? Em 2019, só para você ter uma ideia, a Assembleia aprovou o projeto de lei 183, né, que autorizou a concessão do zoológico, do Zoo Safari e também, né, do Jardim Botânico para iniciativa privada. Após o período fechado em razão da pandemia, né, da Covid-19, o zoológico vem aí funcionando em horário reduzido e com metade da capacidade de visitantes. Então, o ato foi realizado, né, para se tentar aí, né, comover, né, os nossos parlamentares, nossas autoridades, o governo, né, para que não extinga de maneira nenhuma a Fundação Parque Zoológico de São Paulo. É isso que eu tenho, é isso que eu queria finalizar, né, nessa minha segunda entrada. É importante que você falou, Sérgio, sobre o zoológico. A gente teve a oportunidade de fazer algumas entrevistas sobre isso e o que esses ativistas colocam é que hoje, eles optam pelos chamados santuários, né? Espaços onde os elefantes, os leões, todos os animais, né? Aqui em São Paulo, a gente teve, por exemplo, a visitação um pouco reduzida, sejam colocados em espaços de santuários mais amplos, né? E um dos especialistas, ele falava exatamente sobre isso, né? Da necessidade do governo do Estado de São Paulo, de todos os governos, municipal, federal e estadual, com a obrigação, a responsabilidade de cuidar destes animais, né? Então, daí essas intervenções no sentido de que estes zoológicos eles possam permanecer sobre o olhar aí do poder público. Vamos acompanhar, né, amanhã na sessão ordinária, no plenário, enfim, aí vamos acompanhar essa discussão, né, e votação desse projeto, né? Tomara que dê tudo certo, né? Que se chegue aí a um denominador comum, né, Jeremias? Exatamente. Okay? Essa foi minha participação. Muito obrigado, viu, Sérgio? E o pessoal está sempre querendo saber das suas intervenções da semana aí do Alesp Conecta e do Conexão Legislativa. Já tem um tema para essa semana, não? Eu tenho muita coisa ainda para falar, né? Então, hoje eu vou fazer o Ideias e Debates, né? A partir das 4 horas eu vou gravar. Mas depois eu passo direitinho, né, numa próxima entrada minha, na manhã, eu digo, né, sobre o tema que eu falei, né, no Conexão ou no Ideias e Debates. Tá bom, Jeremias? Meu amigo, grande abraço, até próxima. Obrigada, Sérgio Everton. Tá certo. É isso daí, Jornal da Rede Alesp, tudo sobre o Legislativo Paulista. E lembrando, se você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto, liga pra gente no WhatsApp, no número 984578129 e você deixa lá a sua mensagem. Daqui a pouquinho, Tayana, a gente vai para, já encerrando o jornal, a gente vai para as imagens diretamente do Palácio do Governo. Parece que a gente já tem essas imagens. Você acompanha agora, então, a transmissão aí da coletiva de imprensa do Governo do Estado. Por hoje é só, o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigada e até amanhã. De Yom Kippur. O Zé Medina, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19. João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19.
e Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Quero registrar também a presença aqui entre nós do general Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Obrigado, general, pela sua presença. Nas mensagens de hoje, começo rendendo a nossa homenagem à comunidade judaica de São Paulo e do Brasil. Hoje é o dia da celebração e reflexão para a comunidade judaica. É o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Neste dia, o Senhor concede a cada indivíduo e a todo um povo a graça do perdão. Perdoar é um ato de grandeza, é pedir perdão como um gesto de sabedoria e humildade. E é isso que o Yom Kippur ensina a judeus e não judeus. Minha homenagem, portanto, à comunidade judaica em São Paulo e no Brasil. A vacina. Estamos acompanhando a segunda onda de casos de Covid-19 na Europa. Em vários locais, há, infelizmente, ocorrência de aglomerações e a ausência de máscaras de proteção, formando uma tempestade perfeita para uma nova explosão da contaminação. Não é diferente aqui no Brasil, em alguns locais, em algumas situações, e isto não pode ocorrer. Isto amplia o risco da contaminação, e a contaminação leva pessoas ao sistema hospitalar e pode, infelizmente, levar muitas pessoas à morte. No caso específico da Europa, há lugares que viveram a primeira onda de forma dramática, sobretudo na Espanha e na Itália. E agora, incluindo a Grã-Bretanha, estão restringindo atividades pelo risco de uma segunda onda. Nenhum lugar conseguiu ainda chegar à imunidade coletiva. E é por isso que digo e repito que a busca pela vacina segura, ou melhor, pelas vacinas seguras, é uma corrida pela vida. Não é a corrida para saber quem chega primeiro, é a corrida para salvar vidas. As vacinas, sim, vão garantir a retomada econômica, a convivência social, de forma segura e duradoura. No mundo, a Coronavac é uma das vacinas mais avançadas para transformar essa esperança em realidade, no menor tempo possível. Hoje existem, como sabem, 11 vacinas em etapa final de testagem, tidas como vacinas promissoras. 8 dessas vacinas receberam essa chancela da Organização Mundial de Saúde, de vacinas promissoras. Uma destas vacinas é a Coronavac, a vacina do Instituto Butantan, juntamente com o Sinovac, o laboratório privado chinês. O Instituto Butantan está ampliando os estudos da fase 3 da Coronavac e acrescentou mais 2 estados, além dos 5, onde já realizava a sua pesquisa. Agora são 7 estados brasileiros, incluindo os 2 novos estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e mais 4 novos centros de pesquisa, Pelotas, Barretos, Campo Grande e Cuiabá. Teremos o resultado da eficácia da vacina Coronavac com a conclusão dos testes nessa fase 3, e os primeiros resultados poderão ser publicados já nos próximos 30 dias. Mas volto a esclarecer os pontos que nos deixam otimistas em relação à Coronavac. Ela se mostrou segura nos testes com mais de 50 mil pessoas realizados na China, conforme apresentamos aqui na semana passada. Em mais de 94% dos casos, não houve nenhum registro de efeito colateral. E em 5% foram registrados efeitos leves, comuns em outras vacinas. Os testes clínicos que estão ocorrendo no Brasil, sob a coordenação do Instituto Butantan, mas também na China, na Turquia e na Indonésia, vão comprovar o poder de imunização oferecido pela vacina Coronavac. E são estes os testes, aqui no Brasil, que irão fornecer à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os elementos necessários para a análise final sobre a vacina Coronavac. Sigo confiante de que os testes da fase 3
irão confirmar os bons resultados obtidos até agora. E seguimos também confiantes na capacidade técnica isenta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sem nenhum viés político, ideológico, partidário ou eleitoral. Reafirmamos aqui a nossa total e absoluta confiança nos trabalhos da Anvisa. Nas informações de hoje, São Paulo completa a 10ª semana consecutiva de queda de internações por coronavírus e o número de óbitos volta a cair no estado de São Paulo. Houve queda de 11% no número de internações na semana epidemiológica que acabou, entre os dias 20 e 26 de setembro, em relação à semana anterior, de 13 a 19 de setembro. Com isso, o estado de São Paulo completa 10 semanas sucessivas de redução no número de internações por coronavírus. A oscilação de internações é um indicador em tempo real que dá uma perspectiva confiável da tendência da pandemia. A queda deste indicador por período tão longo é um sinal inequívoco de que a doença está regredindo de maneira sólida no estado de São Paulo. Na semana que passou, os óbitos também voltaram a cair. A queda foi de 16% em relação à semana anterior. São, sim, bons indicadores, indicadores que nos fortalecem no combate ao coronavírus. Mas, como sempre, sem baixar a guarda. Precisamos manter os cuidados fundamentais e a orientação à população em São Paulo para o uso obrigatório de máscaras sempre que se deslocarem de um local a outro, em qualquer circunstância. O distanciamento social, lavar as mãos e usar álcool em gel. Segunda informação de hoje, o Mutirão do Emprego, oferecendo 10 mil vagas de trabalho no estado de São Paulo, no programa Meu Emprego, Vaga Certa. O governo de São Paulo, em parceria com a UGT, União Geral dos Trabalhadores, realiza a partir de hoje, até o dia 9 de outubro, o 5º Mutirão do Emprego, com oferta de 10 mil novas vagas de trabalho e cursos de qualificação profissional. Trata-se da maior oferta de vagas de trabalho na história dos mutirões em São Paulo e no Brasil. Devido à pandemia deste ano, a inscrição será online, o que vai facilitar o trabalho daqueles que buscam a sua oportunidade de trabalho e também a segurança dos trabalhadores. Esta inovação no programa Meu Emprego, Vaga Certa oferece duas grandes vantagens. Primeira, a plataforma digital proporcionou a ampliação de vagas antes restritas à capital de São Paulo e agora expandidas para Grande São Paulo, litoral e interior. Segundo, o fim das grandes filas que se formavam no Vale do Anhangabaú, nos postos de atendimento presencial na cidade de São Paulo. Agora, com a tecnologia digital, as filas acabaram. E terceira informação, volto à vacina. Queria mostrar a vocês agora, matéria feita em Pequim, na China, no laboratório Sinovac, sobre a vacina Coronavac, matéria esta exibida neste final de semana em rede nacional pela TV Bandeirantes. Exclusivo. O Band News TV teve acesso às instalações do laboratório chinês Sinovac Biotech, que está na liderança da corrida por uma vacina contra o coronavírus. A farmacêutica produz a Coronavac, uma das 4 vacinas chinesas que já estão na última fase de testes contra a Covid-19. Uma equipe da CCTV, emissora chinesa parceira do Grupo Bandeirantes, teve acesso às instalações com exclusividade. No total, a China tem 11 pesquisas de vacinas contra a doença. A Coronavac está sendo testada também no Sudeste Asiático e na América Latina. Aqui no Brasil, a Anvisa autorizou a participação de 13 mil pessoas no teste da vacina. E o laboratório chinês fechou uma parceria com o Instituto Butantan para produzir e distribuir a Coronavac assim que os testes forem concluídos. A expectativa é de que em dezembro, alguns grupos específicos, como o de médicos, já sejam vacinados no Brasil. E que no início de 2021, a imunização já seja ampliada para boa parte da população.
Muito bem. Vamos pela ordem, começando hoje com a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, sobre o projeto Meu Emprego, Vaga Certa, o mutirão do emprego que estamos fazendo junto com a UGT. Patrícia. Muito obrigada, governador. Hoje é um dia muito importante, porque esse mutirão do emprego é um outro passo e o compromisso do Estado de São Paulo para a retomada econômica e, além da retomada econômica, a retomada mais importante, que é a retomada do emprego e renda. Oportunidades para os cidadãos que vivem em São Paulo, para que possam ter fontes de renda e, com isso, retomarmos a atividade econômica no nosso Estado. Esse mutirão, como o governador João Dória mencionou, é o maior mutirão do emprego da história. Nós havíamos nos comprometido a fazer essa parceria com a União Geral dos Trabalhadores para lançarmos aqui o mutirão com 5.000 vagas. Nós conseguimos dobrar esse número, estamos iniciando esse mutirão hoje, com lançamento oficial hoje às 17 horas, com mais de 10.000 vagas. Neste momento, nós temos 10.271 vagas cadastradas em uma série de setores e atividades, com destaques para funções como técnicos de vendas, operadores de telemarketing, estoquistas, na área também de almoxarifado, entre outras vagas, porque a lista é bastante grande. E nós estamos fazendo essa edição também, além de ser a maior da história, e em parceria com a União Geral dos Trabalhadores, é a primeira edição online, inicia hoje e se conclui no dia 9 de outubro, onde já se inicia o processo de contratações. Na próxima página, nós temos uma descrição importante da diferença desse mutirão com relação aos mutirões anteriores. A pandemia nos trouxe muitos desafios, mas também muitas oportunidades para inovarmos com tecnologia e oferecermos mais dignidade, mais segurança para os cidadãos. Então, com esse mutirão, e essa tem sido a contribuição do governo do Estado em parceria com a UGT, nós estamos criando a segunda fase da plataforma que o governador João Dória lançou aqui há algumas semanas, que é o Meu Emprego, Vaga Certa. Nós lembramos das filas, né, sempre as pessoas ali virando noites, esperando para poderem pegar uma senha e participarem dos mutirões do emprego no Vale do Anhangabaú. Eram mutirões muito importantes e que acabavam se concentrando pelas restrições logísticas também no município de São Paulo e nas proximidades ali do Vale do Anhangabaú. Nesse mutirão, né, temos uma oportunidade com a pandemia, que aplicando novas tecnologias, dada também a inviabilidade de termos aqui multidões, nós estamos fazendo com uma plataforma online e também expandindo para todo o Estado, cobrindo com esse mutirão a capital, o interior e o litoral do Estado de São Paulo. As inscrições serão realizadas a partir de hoje, dia 28 de setembro, até o dia 2 de outubro. Então, diferente do outro mutirão que era concentrado em um dia, a gente passa agora a fazer esse trabalho durante o período de uma semana. Os cidadãos podem se inscrever do conforto de sua casa, pelo celular, através da plataforma online. Quem não tem acesso a plataformas online, pode recorrer aos nossos postos de atendimento do trabalho. Nós não deixaremos ninguém para trás. As pessoas que não podem se inscrever de casa terão todo o atendimento nos nossos postos de atendimento do trabalho. E esse período de inscrição vai do dia 28 de setembro até o dia 2 de outubro. Na sequência, as empresas entrarão em contato para realizar o início do processo de recrutamento e contratação. Como nós temos algumas habilidades específicas, nós também estamos oferecendo cursos de qualificação. Na próxima página. Então, todos podem se inscrever no meuemprego.sp.gov.br/vaga certa. Essa plataforma está sendo oferecida para que todos possam ter acesso, parceria de novo com a UGT. Houve uma doação, queria agradecer à empresa Craft, que doou esse serviço, a plataforma especificamente, e temos uma série de empresas parceiras que se inscreveram no programa Minha Chance e fizeram um trabalho de curadoria para que definíssemos quais são os cursos técnicos que nós vamos oferecer, agradecendo também o Centro Paula Souza, junto com a Univesp, que estão viabilizando esses cursos, e também o Sebrae,
Então, nós temos aqui 3 parceiros que viabilizam os cursos, as empresas que estão oferecendo as vagas e também a curadoria desses cursos. Em especial, aqui nós temos algumas empresas com maior número de vagas, como Atento, Niase, Carrefour, que também, além de ter um número mais expressivo de vagas, e fizeram todo o trabalho em parceria com o Centro Paula Souza e com a Univesp, para determinar quais são as habilidades técnicas necessárias. Então, para quem está procurando uma oportunidade que não tiver aquela habilidade, tem a chance de fazer o curso e poder concorrer ainda para essas vagas. Então, fica aqui o nosso convite para que todos que estão buscando oportunidades tenham a chance de participar. O site já está disponível, o lançamento oficial com todos os detalhes do programa será realizado hoje às 17 horas, com a presença do governador João Dória e com os secretários que estão trabalhando totalmente dedicados também à retomada do emprego e renda. Queria destacar o secretário Gustavo Junqueira, grande parte dos empregos aqui são no setor de alimentos, que é um setor que tem crescido, se potencializado muito durante a pandemia. A secretária Célia Parnes, o governador João Dória tem dito, não tem política de proteção social mais importante do que a geração de empregos. Então, esse trabalho está sendo feito em parceria com a secretária Célia Parnes. A secretária Célia Leão, nós temos uma série de vagas para pessoas com deficiência, estamos fazendo o trabalho de qualificação dedicada a essas pessoas, e também o secretário Paulo Dimas, porque nós estamos, além dos PATs, oferecendo o mesmo apoio no SIX. A Secretaria de Cidadania e Justiça Social tem um papel fundamental para que possamos garantir que as pessoas que mais precisam de acesso a essas oportunidades tenham todo o apoio necessário para participar desse processo. É um esforço colaborativo, estamos honrando tanto o nosso trabalho aqui de manter a integração, o trabalho em equipe, e também diretamente com os municípios oferecendo esse serviço na ponta. Afinal de contas, os postos de atendimento do trabalho são uma parceria com os municípios, em especial aqui no município de São Paulo, é onde hoje nós temos ainda a maior parte das vagas e também concentramos a maior parte dos trabalhadores. Muito obrigada a todos, se inscrevam, por favor, e divulguem, porque precisamos mostrar cada vez mais que São Paulo é a força motriz do nosso país e será o exemplo de retomada, não somente de crescimento econômico, mas retomada de emprego e renda para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada, governador. Obrigado, Patrícia. Agora, virando a página para a saúde, começamos com Eduardo Ribeiro, secretário executivo de saúde do Estado de São Paulo, com os números de hoje. Eduardo. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Em relação à totalização de casos, o Brasil totaliza, neste momento, 4.732.309 casos, com 141.741 óbitos. Destes, o Estado de São Paulo totaliza 973.142 casos e 35.125 óbitos. Em relação à utilização da estrutura hospitalar, a taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado encontra-se na faixa de 44,7%, sendo que na Grande São Paulo esse percentual é de 43,2%. Quanto ao número de pacientes internados, temos neste momento em UTI 3.930 pacientes, bem como em enfermaria, internados 4.780 pacientes. Totalizamos até o momento casos recuperados, 839.629, com 107.024 altas hospitalares. Próximo. Trazemos aqui, como o governador já bem destacou, a curva da média diária de novos casos por semana epidemiológica. Nós acabamos de encerrar a 39ª semana epidemiológica, que findou no último sábado, e esta 39ª semana contabiliza 5.602 como média diária de novos casos, e este número é 4% inferior à semana epidemiológica de número 38. Isto se dando num cenário de importante ampliação da testagem no estado de São Paulo.
Isso reforça, portanto, que estamos num consistente caminho de decréscimo na média diária de novos casos. Próximo. Já em relação à média diária de novas internações por semana epidemiológica, a semana epidemiológica de número 39 contabiliza como média diária 1.125 novas internações. Este número é 11% inferior à média diária de novas internações da semana epidemiológica de número 38, tendo, portanto, aqui um consistente período de 10 semanas de queda nas internações. Nunca é demais lembrar que a internação é o evento mais sensível no termômetro do avanço da pandemia, sem que isso signifique que devamos baixar a guarda. Devemos manter utilização de máscaras e distanciamento social. Próximo. Finalmente, em relação à média diária de novos óbitos por semana epidemiológica, a semana epidemiológica de número 39 contabiliza 162 novos óbitos como média diária. Quando comparado à semana anterior, este número é 16% menor, reforçando a consistente tendência de queda da média diária de novos óbitos. Próxima. Caminhando para o final da nossa apresentação, em relação à curva de projeção de casos no estado de São Paulo para a segunda quinzena de setembro, a curva apresenta-se aderente à projeção dos especialistas e ela se encontra hoje na margem inferior do intervalo de confiança. Próxima. Por fim, e da mesma forma, a curva de projeção de óbitos no estado de São Paulo para a segunda quinzena de setembro também está aderente às projeções dos especialistas, também encontra-se na margem inferior do intervalo de confiança. Obrigado, governador. Obrigado, Eduardo. Vamos agora ouvir o José Osmar Medina. O Medina é o nosso coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, ainda no tema da saúde e dos bons resultados que pela 10ª semana consecutiva conseguimos obter aqui em São Paulo. Medina. Obrigado, governador. Então, nesse final de semana, completou 7 meses do primeiro caso no Brasil, que foi diagnosticado aqui em São Paulo, e agora a pandemia está relativamente controlada, ainda nós temos números altos de casos, de óbitos, mas esse número vem decrescendo nos últimos 3 meses. E nós temos mais uma vez que prestar um reconhecimento à valentia e à resiliência do Sistema Único de Saúde, que além da assistência também produziu um grande número de trabalhos científicos com colaboração das universidades e também do setor privado. Reconhecer também o engajamento da população, que contribuiu bastante para o controle do número de casos, do controle da pandemia, mantendo o distanciamento social, higiene das mãos, utilizando de maneira sistemática barreiras de transmissão com uso de máscaras e viseiras. A população está entendendo que é difícil o vírus ultrapassar 2 barreiras, 2 máscaras, em quem está infectado e em quem está sadio. E também o cuidado com superfícies e embalagens, o medo de aerosóis, o medo de andar na rua e ser contagiado. Isso é uma situação que a população já administra melhor, esse medo já foi contornado. Essa é uma situação assim de transmissão mais ou menos desprezível, tanto de superfície como de aerosóis. Não há necessidade de ficar gastando álcool gel em superfícies. E também a população está contribuindo bastante, entendendo que as atividades de maior contágio ocorrem no lazer, principalmente no lazer da madrugada, e está entendendo a necessidade das restrições que estão sendo colocadas. Também está entendendo que a retomada tem que ser ponderada, gradativa, escalonada, passo a passo, para não haver regressão das conquistas que nós tivemos até agora. Obrigado, Medina. Agora, João Gabardo. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos que acompanham a coletiva.
Esses números apresentados pelo secretário Eduardo são muito promissores, estão dentro das previsões do centro de contingência, mas a gente precisa alertar que nós ainda estamos com uma média móvel de mais de 160 óbitos diários no estado de São Paulo. Então, nós não podemos relaxar de maneira alguma. O Brasil tem sempre uma vantagem em relação aos outros países onde a epidemia começou, a pandemia iniciou antes e já passaram por um inverno e vão iniciar o segundo inverno de enfrentamento ao coronavírus. E eu lembro algumas medidas que estão sendo tomadas por esses países da Europa, tenho insistido com isso nas entrevistas coletivas. Na França, os restaurantes em Paris, todos podem funcionar somente até às 10 horas da noite. Algumas cidades da França, os restaurantes não poderão mais abrir, deverão permanecer fechados em função do aumento do número de casos. A Espanha, com medidas também de bastante restrições. E uma novidade, o Reino Unido, a partir deste final de semana, as pessoas que estiverem com confirmação de Covid, ou as pessoas que forem avisadas pelo sistema de saúde, que foram contatos com pessoas confirmadas, não poderão sair do isolamento. E se saírem do isolamento, serão multadas. As multas começam com 1.000 libras na primeira incidência, são R$7.000, e essas multas podem chegar a 10.000 libras se ocorrer reincidência em pessoas que estiverem com confirmação de Covid e não respeitarem a quarentena. Isso é fundamental, porque de todas as medidas que a gente pode estabelecer, a que é mais eficiente para reduzir a transmissibilidade é fazer com que as pessoas que estejam sintomáticas, principalmente aquelas que já estão com confirmação de Covid, e mesmo os seus contatos, devem permanecer isoladas. É desta maneira que nós vamos poder sair mais rápido da situação que nós estamos ou evitar uma segunda onda no futuro. Obrigado. Obrigado, Gabardo. E, por último, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Vignoli. Boa tarde a todos. Vou trazer aqui breves comentários. A gente atinge hoje o menor índice da série histórica de ocupação de leitos de UTI, 44,7% dos leitos ocupados, 43,2% aqui na região metropolitana, e esses índices são atingidos mesmo com a redução do número de leitos, que eram em 22 leitos por 100 mil habitantes, chegam agora em 20,22 leitos por 100 mil habitantes, na política acertada do Centro de Contingência e do Plano São Paulo de disponibilizar mais leitos para outras patologias. É a 10ª semana de queda de internações e nenhuma região do estado hoje tem ocupação acima de 70%, portanto, todas em índice verde no que tange a capacidade hospitalar no estado de São Paulo. A segunda informação importante é da queda nos 3 indicadores, 14% no número de casos, sendo puxado aqui pela região da Grande São Paulo. A Grande São Paulo Oeste, por exemplo, teve uma redução de 30% desse número de casos, 11% nas internações, com a região de Campinas se destacando com 20% de queda nesse período, 14% de óbitos, com a capital puxando a queda de 34% ao longo desse período. Outra política acertada do Plano São Paulo foi o tratamento heterogêneo das regiões do estado. O interior ainda tem uma queda mais leve nesses indicadores do que a capital e a Grande São Paulo. O acumulado hoje dá em 52,4% de todos os casos de Covid no interior do estado e 40% dos óbitos, índices que vêm subindo pela proporção mais leve de queda no interior do estado. Outra notícia boa e importante é que no que tange às internações, o estado de São Paulo já tem uma média inferior aos 40 internações por 100 mil habitantes, índice delimitado para que as regiões vão para a fase verde. Hoje, a média do estado de São Paulo se dá em 37,1%, e o índice necessário para atingir a fase verde é 40%, com 14 regiões já atingindo esses indicadores, enquanto que nos óbitos, 5,6% a média do estado agora,
quase atingindo os 5 que são necessários para a faixa verde, 10 regiões já atingindo esses indicadores. Melhora nos indicadores do Estado, é necessária a manutenção dessa atenção para os gestores municipais, mas os índices apresentados hoje são muito bons. Muito bom, muito obrigado, Vignoli. Agora sim, vamos às perguntas presenciais. Pela ordem, temos TV Globo, Globo News, na sequência SBT, TV Cultura, uma pergunta online do correspondente da agência chinesa Xinhua, depois Rede TV, Portal IG e Portal UOL. Com a palavra, William Cury. Boa tarde, Will. Prazer tê-lo aqui conosco. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa semana. Os números apresentados hoje são bons, né? Indicam efetivamente uma queda da média de mortes, isso é importante, passando de 15% de queda em relação, tanto comparando semanalmente, como 14 dias, que é o cálculo da média móvel. E as permissões estão sendo feitas, agora o Estado está, né, prestes a ir para a fase verde, talvez muitas cidades já na próxima atualização. Só que algumas cenas têm se repetido, como aglomerações em ruas. E ontem nós flagramos uma aglomeração na rua Peixoto Gomide, que é a área central de São Paulo, ali pertinho da Avenida Paulista. Eu não vi, passei ali algumas vezes, não tinha nenhum agente da prefeitura e a polícia militar também não estava ali. Eu sei que alguns casos são difíceis de fiscalizar, principalmente quando é dentro de ambiente privado. Só que ali estava obstruindo a rua, obstruindo a calçada e certamente houve várias ligações de reclamação de pessoas que moram por ali, frequentam por ali, porque quase que não dava para passar nem de carro. Eu queria saber por que não houve fiscalização. Como o prefeito não está aqui, eu queria saber em relação à Polícia Militar. Obrigado. Bem, Will, primeiro, eu não sou mais o prefeito de São Paulo, sou governador do Estado. A competência é da Prefeitura, não só do Bruno Covas, como dos outros 644 prefeitos do Estado de São Paulo. É competência municipal. E a Polícia Militar de São Paulo só pode agir quando é demandada pela Prefeitura ou por agentes da Prefeitura, seja a Guarda Civil Metropolitano, seja pela Vigilância Sanitária ou pelo próprio gabinete do prefeito. O que eu quero aproveitar a sua indagação, Will, e recomendar, primeiro, que as prefeituras fiscalizem, de fato, situações como essa para evitar que aconteçam. E demandando, solicitando a Polícia Militar saberá agir para evitar que situações de aglomeração voltem a se repetir. Segundo, é a consciência individual. Cada pessoa tem que ter consciência de que a aglomeração coloca em risco a sua vida, a vida dos seus familiares, a vida dos seus amigos e a vida de outras pessoas. Não é compreensível, volto a dizer o que já mencionei aqui algumas vezes, que alguém queira ficar mais próximo da morte do que da vida. Nesta circunstância, nós poderemos celebrar, beber, jantar, comemorar, festejar, dançar depois da vacina. Enquanto não tivermos a vacina imunizando todos os brasileiros, nós não poderemos fazer aglomerações nem celebrações. Haverá o tempo e o momento de fazer isso de forma segura. Portanto, você que é jovem, e aqui eu me dirijo principalmente aos mais jovens, tenha compreensão. Eu sei que é chato, eu sei que é difícil, 8 meses de confinamento, isolamento, restrições, mas falta pouco para chegar à vacina e iniciarmos a imunização. Depois disso, todos nós, jovens e não jovens, poderemos voltar à nossa vida normal. Até lá, cuidado, perseverança, paciência e muita prudência. Vamos agora à próxima pergunta, que é do SBT, José Luiz Filho. José Luiz, bem-vindo à nossa coletiva. Creio que é a primeira vez que vejo você aqui, se eu não estou enganado. Segunda vez. Terceira vez. Sempre bem-vindo. Boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, o senhor voltou a frisar a importância da vacina, que a vacina, os estudos estão avançando dentro do esperado, com otimismo. Em dezembro, teremos as primeiras doses, se a Anvisa liberar, teremos as primeiras doses já disponíveis para os profissionais de saúde e uma vacinação, quem sabe, a partir de janeiro e fevereiro para a população.
Mas o senhor demonstrou também, assim como o João Gabardo, demonstraram uma preocupação com a segunda onda que acontece agora, é verificada agora na Europa. E nós vemos todos os fins de semana, esse fim de semana foi muito quente, foi o fim de semana mais quente aqui em São Paulo. Nós vemos em praças, em ruas, em bares, nas praias, aglomeração. Há o risco de haver uma segunda onda, um aumento do número de casos aqui no estado de São Paulo e também em todo o Brasil, no caso, antes da vacina estar disponível. Se isso acontecer, qual é a medida que deve ser tomada e se há essa preocupação? Muito obrigado. José Luiz, importante a sua pergunta. Eu vou pedir para aqueles que são da medicina e da ciência responderem, começando pelo Medina, que é o nosso coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, e com comentários também do João Gabardo. Medina. Muito obrigado pela pergunta. A curva da pandemia no Brasil, ela foi diferente do que aconteceu nos países da Europa, onde está tendo esse segundo pico. Então, eles primeiro tiveram um pico, depois tiveram um vale e agora tiveram um pico. E aqui no estado de São Paulo e na maior parte do Brasil, ele formou um platô que é mais ou menos consistente e agora está decrescendo de maneira consistente nos últimos meses. Então, nós não esperamos que haja um pico ou um aumento do número de casos, embora isso efetivamente possa acontecer. Agora, quando eu vejo a população, eu vejo destaque para uma ou outra aglomeração, eu sei que não deve acontecer. Mas nós devemos destacar o contrário, no grande engajamento da população, seguindo as medidas, as recomendações. 42% de isolamento social ainda no estado de São Paulo, 43% na cidade de São Paulo. A maioria da população utilizando barreiras de proteção, máscara. A maioria da população entendendo as limitações do lazer noturno, entendendo por que precisa restringir bares, restaurantes após as 22 horas, como vem sendo realizado agora na Europa, também com bastante dificuldade, não é só aqui, lá também, até com protestos que aqui não tem. Então, nós devemos destacar essa posição da população. Agora, se acontecer, crescer o número de casos, vai seguir o Plano São Paulo. Em vez de ir para o verde, vai para o laranja. Muito bem. Gabardo? José Luiz, eu não falaria em segunda onda no Brasil e em São Paulo em especial, porque nós não saímos da primeira ainda. Nós ficamos um bom tempo no platô, agora estamos começando a descer. Então, não se fala ainda em segunda onda em São Paulo. É claro que isso é uma preocupação. Agora, os indicadores que nós temos de São Paulo, eles não apontam para essa possibilidade. Todos os indicadores, o secretário Eduardo mostrou anteriormente, mostram a redução importante do número de internações, mostra a redução importante da ocupação de leitos de UTI, mostra a redução do número de casos confirmados, mesmo com o aumento, com a ampliação dos testes que estão sendo feitos, e mostram redução nos óbitos. Então, os indicadores em São Paulo mostram para uma melhoria, para uma redução. Mas nós temos todos insistido que a gente não pode relaxar. Você tem toda a razão que essas medidas, essa falta de responsabilidade de algumas pessoas, e isso é uma quantidade, se nós olharmos isso em relação à população do estado de São Paulo, é um percentual muito pequeno de pessoas que não tem respeito à sua saúde, não tem respeito à saúde do próximo, daqueles com quem ela pode ter contato. Então, o centro de contingência monitora esses dados diariamente e, se houver alguma necessidade, tiver algum indicador que aponte para uma retomada do número de casos, as medidas de restrição deverão ser tomadas com certeza. Obrigado, Gabardo. José Luiz, obrigado pela pergunta. Vamos agora à TV Cultura, jornalista Maria Manso. Maria, bom dia. Aliás, boa tarde e boa semana para você. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, boa semana a todos. Sobre o mutirão, eu queria só primeiro um esclarecimento. As empresas que, porventura, quiserem ainda a ajuda do site para conseguir preencher vagas, também podem se inscrever ainda. E mesmo com aquelas filas que a gente sempre via no mutirão lá do Vale do Anhangabaú, em média, só 1/3 das vagas eram preenchidas por falta
de preparo ou de instrução das pessoas que se candidatavam. Vocês acham que esse ano isso também pode acontecer e como evitar que isso acontecer? Por último, pelas redes sociais, as famílias dos detentos têm nos perguntado e nos pedido para falar com vocês sobre a possibilidade da volta às visitas presenciais nos presídios. Imagino que isso é mesmo muito complicado, mas que então vocês, por favor, só esclareçam para essas famílias quais são os riscos e se há alguma previsão para voltar às visitas presenciais. Obrigada. Obrigado, Maria. Vamos à primeira questão, que é do projeto Meu Emprego, Vaga Certa, o mutirão com a Patrícia Ellen, e a sua segunda pergunta sobre as visitas presenciais nos presídios aqui de São Paulo será respondido pelo José Medina. Patrícia. Obrigada, governador. Obrigada, Maria. Perguntas muito importantes, até para esclarecer alguns pontos. Todas as empresas que tiverem vagas para cadastrar, podem cadastrar suas vagas sem nenhum custo através do nosso trabalho, tanto via o modelo tradicional do Cine, quanto através do Vaga Certa, Meu Emprego, Vaga Certa. É uma plataforma que serve tanto para quem está procurando emprego, como para quem está ofertando vagas. Inclusive, para quem está ofertando vagas, nós damos um apoio para encontrar as pessoas nas regiões corretas. E por isso que nós separamos o mutirão em 2 momentos. A partir de hoje, até o dia 2 de outubro, é para a inscrição dos candidatos nas vagas, e empresas também podem colocar vagas adicionais. Na segunda semana, do dia 5 de outubro a dia 9 de outubro, é quando as empresas vão pegar todos os profissionais cadastrados e utilizar essa base para recrutamento e seleção. Um outro ponto da tua segunda parte da pergunta, você tem toda a razão que 1/3 das vagas nos mutirões tipicamente não são preenchidas, exatamente porque faltava a qualificação técnica das pessoas. O que nós fizemos de diferente nesse mutirão? Nosso subsecretário do Trabalho, Ademar Bueno, tem trabalhado diretamente com a União Geral dos Trabalhadores e também com o Sindicato dos Comerciários, que quando nos trouxeram as vagas, eles trouxeram também quais são as habilidades necessárias. E nós fizemos um trabalho junto ao Centro Paula Souza, Univesp e Sebrae, para oferecer vagas de qualificação profissional que atendem às necessidades dessas vagas. Então, quando a pessoa se inscreve, é muito importante que ela seja bem precisa com relação às habilidades que tem, as que não tem, e cadastrar de forma correta o seu telefone de contato, porque as empresas vão entrar em contato e quem não tiver as habilidades já pode ser redirecionado na plataforma para se inscrever nos cursos técnicos. E essas pessoas também serão consideradas para as vagas que estão sendo oferecidas nesse momento. Então, a gente fechou todo o ciclo, desde ali do recrutamento e seleção, qualificação, até a contratação, para garantir que todas as vagas sejam ocupadas, porque nós sempre demos prioridade total a empregos, mas nesse momento, mais do que nunca, cada emprego conta. Então, as pessoas precisam preencher corretamente e já fica uma forte recomendação para que se inscrevam nos cursos de qualificação profissional, se não tiverem todas as habilidades necessárias. Obrigado, Patrícia. Conta e conta muito, Maria Manso. Todo emprego aqui, em período de pandemia, vale em dobro, a meu ver, pelo aquilo que representa na geração de renda e na proteção a essas pessoas que precisam do emprego. Sobre o segundo tema, sobre as famílias dos detentos e visitas presenciais nos presídios de São Paulo, responde José Medina. Muito obrigado, Maria Manso, pela pergunta. E nós entendemos perfeitamente o drama dos familiares, é bem justificado a argumentação. E também a necessidade de restrição, ela foi estabelecida pelo risco de disseminação da doença num presídio, que é difícil de controlar, e também para a proteção dos familiares. Então, no início, até entender o comportamento da doença, isso foi uma restrição necessária e razoável. Agora nós estamos conversando com o coronel Nivaldo, que gerencia todo o sistema presidiário de São Paulo, e já estamos elaborando a logística junto com ele, ajudando a elaborar a logística para a visita presencial, que já está sendo programada para a próxima semana ou para as próximas semanas. Mas essa preocupação tem muito sentido
Todos nós entendemos bem a necessidade, e uma vez entendido o comportamento da doença dentro do presídio e essa relação com os familiares, ela já está sendo liberada. Bem, obrigado, Medina. Maria Manso, obrigado pelas suas perguntas. Vamos agora a uma pergunta online do Pablo Giuliano, que é o correspondente aqui no Brasil da agência Xinhua, que é a agência chinesa. Pablo, muito obrigado por estar aqui participando conosco. Você já está em tela. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Espero que me escutem bem. A minha pergunta, governador, e para os restantes das pessoas que estão na coletiva, primeiro querer saber se já o Instituto Butantan, o governo do estado de São Paulo, teve contatos com países da América Latina ou de outras regiões sobre a possibilidade de venda ou exportação ou provisão, fornecimento da vacina Coronavac, caso seja autorizada pela Anvisa, né? E se existe a vontade do Instituto Butantan, que tem uma capacidade continental de produção de vacinas, para ter uma estratégia de venda ou fornecimento ou cooperação, dependendo das formas, da vacina na região latino-americana. Pablo, sim, já houve esse contato e já houve esse entendimento. Porém, é preciso esclarecer que, primeiro, vamos ter aquisição da vacina Coronavac para atender aos brasileiros de São Paulo, 45 milhões e 500 mil habitantes aqui do estado de São Paulo. Na sequência, sempre, se possível, em harmonia e de forma integrada com o Sistema Único de Saúde e o Ministério da Saúde, ter a vacina também disponível para outros milhões de brasileiros. Lembrando que, a nosso ver, precisaremos de 3, talvez até 4 vacinas comprovadamente eficientes, eficazes, aprovadas pela Anvisa para a imunização de todos os brasileiros no menor prazo possível. Porém, estamos ampliando, na verdade, construindo uma nova fábrica para a vacina Coronavac no Butantan, conforme já divulgamos, inclusive. O projeto executivo está pronto, as obras começam agora em novembro, o prazo para a conclusão dessa fábrica é de 4 meses, lembrando que a estrutura física dessa nova fábrica já está pronta, e aí sim, com a transferência de tecnologia, iniciaremos a produção local da Coronavac, da vacina contra a Covid-19. Esta produção, sim, do Butantan, poderá ser disponibilizada aos países latino-americanos. Por isso é que estamos agindo com rapidez, com eficiência, para preparar a vacina para os brasileiros, como prioridade. Na sequência, preparar a vacina produzida aqui no Brasil e disponibilizá-la também aos países do nosso continente que desejarem tê-la para a imunização da sua população. Agradeço, Pablo, a sua pergunta. Vamos mantê-lo aqui na coletiva, vamos só tirá-lo de tela neste momento e passar para a próxima pergunta, que é da Estela Freitas, da Rede TV. Estela, boa tarde. Prazer em tê-la aqui mais uma vez. Sua pergunta, por favor. Muito obrigada, boa tarde a todos. Não se fala ainda numa segunda onda aqui no estado de São Paulo, porque a gente ainda está na primeira, ainda com números significativos, mas significa que a gente não terá tempo de ter uma segunda onda, já que tem essa previsão da vacina já para dezembro, a vacina vai garantir aí que a gente não tenha uma segunda onda. Outra questão, com relação às regiões, né, o Vignoli disse aqui que são 10 regiões aí que já estão rumo à fase verde. Eu queria saber se a perspectiva ainda já para o mês que vem, algumas regiões entrarem na fase verde, e relembrar aqui também sobre a fase azul, quando é que a gente vai poder entrar na fase azul, se só quando já tiver essa imunização em rebanho. Obrigada. Obrigado, Estela, pelas perguntas. Começamos com o João Gabardo, sobre a dúvida que você tem em relação à segunda onda, depois vamos ao Marco Vignoli sobre o interior e a nova etapa, se possível, avançando, quem sabe, para a faixa verde. Começamos então com você, João Gabardo. Estela, seria ótimo que essa sua pergunta fosse uma realidade, que nós não tivéssemos tempo de uma segunda onda, ou seja, a vacina possa ser apresentada
a tempo para que nós possamos vacinar a população de São Paulo, a população brasileira, e a gente não ter essa possibilidade de uma segunda onda. Agora, essa é uma previsão que nós não podemos fazer neste momento. Nós não sabemos qual vai ser a velocidade da evolução da epidemia nos próximos meses. A nossa tendência é continuar com esses indicadores. A queda no estado de São Paulo, como tem sido no Brasil, tem sido lenta, gradual, de uma forma segura, mas de uma forma lenta. Se for possível, e dentro das previsões que o governo do estado de São Paulo faz, o governador e todo o esforço que o Instituto Butantan, nessa parceria com a Sinovac, nós pudermos começar a vacinação ainda no final desse ano, início do ano que vem, é bem provável que isso que você está perguntando possa se tornar uma realidade. Pinholi? Bom, Estela, a melhora em várias regiões do estado deixa os indicadores de internações e de óbitos, né, com índices de possibilidade para vir para a fase verde. Eu quero relembrar que semana que vem vai ter essa classificação, daí nós vamos confirmar ou não as regiões que vêm para essa fase. Mas a média do estado tem apontado essa melhora, os indicadores são positivos em várias regiões do estado. Eu citei aqui 14 nas internações e 10 no que tange aos óbitos. Nós vamos, semana que vem, ter essas novidades. Obrigado, Vignoli. Estela, muito obrigado pelas perguntas. Vamos agora para Eduarda Esteves. Eduarda, boa tarde. Eduarda, do portal IG. Sua pergunta, por favor. Oi, boa tarde. A campanha eleitoral teve início ontem e já no primeiro dia, mesmo diante da pandemia, foram registradas muita aglomeração, pessoas sem máscara e distribuições de abraços, tanto por candidatos da esquerda quanto da direita. Eu gostaria de saber como o governo pode interferir para evitar essas aglomerações, principalmente durante esse período eleitoral. Obrigada. Eduarda, mais uma vez é um tema municipal, não é um tema do Estado. Quem faz o controle sobre aglomerações é sempre a Prefeitura Municipal de São Paulo. Mas tenho que lembrar que não é um bom exemplo candidatos promoverem aglomerações. Entendo que passeatas, carreatas, além da utilização da mídia digital e dos próprios horários eleitorais e dos debates, seja a forma adequada diante da pandemia. Não que eu seja contra, evidentemente, o contato pessoal, sobretudo numa campanha política, mas uma campanha política numa pandemia deve ter um comportamento diferente. Não é recomendável aglomerações e nem a promoção de aglomerações. Mas quem deve ter o controle sobre isso é a Prefeitura e as prefeituras. Nós temos eleições, no caso, em São Paulo, assim como em todo o Brasil, em todos os municípios brasileiros. E valeria a pena também chamar a atenção dos partidos e dos candidatos para que tivessem atenção e cuidado. Usem carreata, usem outras formas de comunicação com os seus potenciais eleitores, que não coloquem em risco os seus eleitores e a sua própria vida e daqueles que estão mais próximos à sua campanha. Vamos agora à penúltima intervenção. Obrigado, Eduarda. É do Felipe Pereira, do portal UOL. Aliás, penúltima não, essa já é a última intervenção. Felipe, boa tarde. Obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Eu queria perguntar para a secretária Patrícia Ellen. Secretária, foi anunciado o plano de 10 mil vagas hoje, mas eu queria saber se existe um levantamento já de quantas carteiras assinadas foram fechadas na pandemia e como é que é a previsão de recuperação do cenário econômico antes da pandemia. Quando vocês pretendem chegar lá e como fazer essas etapas para atingir esse nível pré-pandemia? Obrigado. Patrícia. Obrigada. Bom, nós temos divulgado mensalmente o saldo líquido de empregos. Nós trouxemos que, inclusive, os nossos piores meses aqui da pandemia foram abril e maio. Em junho, a gente já começou a ter uma redução aqui da perda de empregos e em julho, tivemos o nosso primeiro saldo líquido positivo de empregos desde o início da pandemia. Foram um pouco mais de 22 mil empregos gerados. O levantamento do saldo completo da perda de empregos
Nós estamos aguardando alguns dados oficiais do governo federal também, mas nós estamos em um trabalho com a FIP, inclusive, para fazer um monitoramento completo e estamos, a pedido do governador, trabalhando aqui em 2 frentes principais. Já na semana que vem, ou nos próximos 10 dias, o governador João Dória já mencionou, semana passada também, que nós teremos o plano de retomada 21-22, sendo liderado hoje pelo secretário Henrique Meirelles, e envolvendo todo o governo, não somente os secretários que trabalham diretamente com desenvolvimento econômico, mas todos têm como prioridade máxima esse plano de retomada de investimentos e de crescimento econômico, que vai ter um impacto direto nesse saldo, Felipe, e para agilizar esse processo de retomada. Além disso, nós estamos trabalhando em todas as iniciativas de retomada de diálogos com os polos de desenvolvimento econômico para a desburocratização. Semana passada foram 7 reuniões setoriais e nós estamos fazendo todas. Aqui o governador nos deu a meta de cobrir todos os polos ainda nesse mês de outubro para entregar uma proposta completa de retomada de emprego e renda até o fim do ano, junto com o nosso plano de desenvolvimento econômico de longo prazo. Sobre a sua segunda parte da pergunta, o secretário Henrique Meirelles também tem comentado aqui, nós já retomamos a atividade econômica pré-pandemia no estado de São Paulo. O estado de São Paulo está se descolando do resto do Brasil na velocidade da retomada. Nós já estamos, no que diz respeito ao PIB, no patamar de janeiro, e temos uma expectativa aqui de ter uma queda de PIB relativamente menor do que a do resto do Brasil para esse ano, e já estamos trabalhando com perspectivas de crescimento econômico também para o ano que vem. Mas essa mensagem é muito importante. Nós já temos, com essa quarentena que foi heterogênea e regionalizada, nós pudemos fazer uma retomada de atividades econômicas que está fazendo muita diferença nesse momento. Graças à implementação super bem realizada pelas empresas aqui de protocolos no dia a dia, para que os trabalhadores pudessem voltar à atividade com segurança, porque vemos que os números de saúde também estão melhorando. Então, nós estamos aqui no governo do E, trabalhando para controlar a pandemia e, ao mesmo tempo, para retomar as atividades econômicas, emprego e renda. O último indicador que mostra que estamos nesse caminho ascendente foi o recorde que nós tivemos também de abertura de empresas registradas através da junta comercial. O governador João Dória lançou uma ação aqui inédita de termos aqui isenção de tarifa de abertura de empresas e tivemos em agosto o maior número registrado nos últimos 22 anos. São empresas um pouco maiores, a gente está falando aqui de SA, Eireli Limitada, são empresas que geram emprego. Então, com esse contexto, nós vamos seguir aqui completamente dedicados a essa retomada e com essa novidade de termos o plano 21-22 anunciado nos próximos dias. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Felipe, muito obrigado também. Queria agradecer a todos os jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, técnicos que vieram a esta coletiva de imprensa. Estaremos juntos novamente na próxima quarta-feira, no mesmo horário. Você que nos assiste aqui pela TV Cultura, às 12h45 da próxima quarta-feira. Obrigado pela sua audiência, obrigado mais uma vez pela presença de todos. Por favor, use máscara ao sair da sua casa ou do seu trabalho, use álcool em gel, lave as mãos e siga o distanciamento social de 1,5 metro para com uma ou mais pessoas. Muito obrigado, boa tarde, boa semana a todos. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do